Esteatose hepática, gordura no fígado. O que está acontecendo que hoje o número de pessoas que apresentam esta patologia está aumentando? Vamos falar da esteatose hepática alcoólica e a não alcoólica. O que leva à esteatose hepática não alcoólica? Como evitar esta patologia que é silenciosa e leva a consequências gravíssimas, como por exemplo a cirrose hepática? Não saio daí que eu volto em um minuto com o professor Dr. Mário Magalhães, hepatologista, que vai falar tudo sobre essa doença que realmente está atingindo muitas pessoas. Volto em um minuto. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje vamos falar desse tema, um tema realmente que está preocupando. Muitas pessoas não estão alertas em relação a essa questão da esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. E tenho o prazer de receber aqui, pela primeira vez, uma honra, receber aqui o Dr. Mário Magalhães, que é hepatologista, é professor da Faculdade de Medicina de Pouso Alegre e de Alfenas, é uma sumidade aí em hepatologia, né, nas doenças do fígado. Dr. Mário foi meu professor, né? Dr. Mário, muito obrigada aí pela sua presença aqui, é uma honra recebê-lo no Saúde em Seu Lar. Sou eu que agradeço, gente, essa oportunidade de estar aqui com seus telespectadores, né, tratando de um tema muito atual e importante, e também essa oportunidade de vir em Poços e encontrar contigo. Que é um prazer, depois de muitos anos. De muitos anos. Doutor Mário, qual é a estatística real dessa questão da esteatose hepática, que eu aqui até defini como a gordura no fígado, né? Como é que está essa estatística? Está tão assustadora assim mesmo? Sim. Hoje, nós temos que separar a esteatose causada pelo álcool, sim, da esteatose não associada ao álcool. Tá. Então, quando nós retiramos o álcool, que essa é muito grande também, há uma estimativa de que 31% da população adulta se apresenta com esteatose hepática não alcoólica. Não alcoólica. Não alcoólica. Tá. Isso, então, traz uma preocupação, porque é uma doença silenciosa e que a pessoa só vai se dar conta disso quando faz um exame no check-up, ou então quando a enzima se altera, ou então já com a doença em uma fase um pouco mais avançada, que felizmente é uma porcentagem muito pequena. Pequena. Então é a não alcoólica, mas o que leva a essa esteatose não alcoólica? Quais são as causas, vamos dizer assim? Ela está associada, pode estar associada a algumas doenças que devem ser descartadas antes de se definir esse diagnóstico, né? Então, por exemplo? Doença hepatite C genótipo 3. Hepatite C. Por exemplo, doenças genéticas, doença de Wilson, e outras formas, medicamentos de uso habitual, comum, amiodarona, anti-inflamatório. Anti-inflamatório também, eu ia perguntar, porque o anti-inflamatório arrebenta com o rim, né? Exato. Nós sabemos, e com o fígado também. Também altera um pouco. Altera a questão. Então, alguns medicamentos devem ser descartados também como possível etiologia. Então, uma vez descartado tudo isso, restou então o quê? O diabetes mellitus tipo 2, que é uma questão muito importante, a síndrome metabólica, sim, a obesidade, a dislipidemia, hipotiroidismo, tudo isso. O hipo também? Hipogonadismo, hipotiroidismo, a doença policística ovariana, tudo isso entra no contexto das doenças que podem estar associadas à doença hepática alcoólica não gordurosa, esteatose não alcoólica. Não alcoólica. Certo, não alcoólica. Então é uma doença de exclusão. Tá. Agora, não tem uma forma de se fazer um diagnóstico precoce, já que ela é silenciosa e de repente a pessoa vai fazer um exame, um ultrassom, alguma coisa assim, ou mesmo as enzimas. Não existe uma forma de se prevenir isso? Pois é. Para chegar na esteatose? Esse é o ponto crítico que nós estamos discutindo hoje. Porque o que está trazendo isso
o crescimento dessa esteatose hepática não alcoólica? São os hábitos alimentares e atividade física. E atividade física que não é exercida por muita gente. Tá. Né? É interessante. Antes, é claro, de vir fazer o programa, a gente dá uma estudada, dá uma atualizada. Eu estava vendo que a questão do colesterol alterado, dos triglicéridos alterados, não são tão importantes na etiologia da esteatose. É verdade isto? Não, eles fazem, estudam um conjunto. Tá. Né? Nós não podemos separar uma coisa da outra. Uhum. Porque um fato importante é que, uma vez instalada a esteatose não alcoólica, descartadas as outras possibilidades, então nós temos que buscar assim intensamente a obesidade, a dislipidemia, o diabetes e tratar estas comorbidades. Tá. Por quê? Porque as estatísticas têm mostrado que as pessoas estão morrendo antes de problemas destas doenças do que propriamente da evolução da esteatose para cirrose, câncer, que isso também está ocorrendo. Agora, a evolução para uma esteatohepatite, no caso da não alcoólica, nós estamos falando da não alcoólica, depois a gente entra na questão das alcoólicas. A esteatohepatite, para evoluir para uma esteatohepatite, é comum ou não é comum? Não é comum. Tá. São 5% dos que têm esteatose hepática não alcoólica. Tá. E quando evolui para uma esteatohepatite, a coisa é mais complicada. Sim. Daí o que é esteatohepatite? É a mesma coisa, é esteatose, porém com as enzimas do fígado alteradas. Mostrando que o hepatócito, a célula do fígado, está morrendo. Está sendo substituída por tecido fibroso. Certo. Esse é o grande problema. E quem desenvolve uma esteatohepatite para desenvolver uma cirrose... Não, é o caminho. É o caminho. Já é o caminho. É o caminho. Então a preocupação nossa é identificar os pacientes que estão em fase inicial de fibrosação do fígado. Tá. Certo? Então ele não tem cirrose, mas nós já tem alguns indícios de que o fígado dele já acumula uma certa quantidade de fibrose. Doutor Mário, só para que as pessoas entendam, a fibrose, ela substitui, vamos dizer, a função, o fígado passa a não funcionar bem? Só para as pessoas entenderem, né? Pois é, às vezes as pessoas confundem muito, acham que o fígado tem uma capacidade grande de regenerar. Isso é verdade. E graças a isso é que ele se rotiza. Ah, entendi. Você entendeu? Porque a célula morre, aí o local onde estava aquela célula é substituído por tecido fibroso. Tá. Que não funciona. Que não funciona mais, é um tecido praticamente inerte. Uhum. Bom, aí aquelas células que sobram ainda com vitalidade, elas vão sendo abrangidas, cercadas por esse tecido fibroso, e num determinado momento elas são estimuladas a se regenerar e formam nódulos. Que aí já é o fígado cirrótico. Praticamente totalmente a função. Então o fígado ele fica desarranjado. É como se tivesse havido explodisse alguma coisa dentro dele. A hepatite B, o senhor falou da hepatite C, a hepatite B, a hepatite A, essas, vamos dizer, as mais comuns, né? Elas podem também ser uma das causas de esteatose ou é mais ligado à hepatite C? Mais ligado ao genótipo 3 da hepatite C. Genótipo 3, tá. Esse é o que chama mais atenção. Chama mais atenção. Bom, o diagnóstico, nesses casos... antes de nós entrarmos no diagnóstico, eu queria que o senhor... Existe uma classificação, né? Uma esteatose tipo 1, 2, 3 ou não? Não, pois é. Em termos de evolução. Isso é uma questão importante que precisa ser bem esclarecida. Quando os pacientes nos procuram com um diagnóstico de hepatite, de esteatose hepática, eles vêm trazendo um ultrassom que vem escrito grau 1, grau 2, grau 3. Isso. Todo mundo tem isso. E chegam apavorados, porque a minha virou grau 3 e isso vai virar cirrose. Não é isso não. Certo? Isso é um critério que o radiologista utiliza para classificar a quantidade de gordura dentro do fígado. Isso não quer dizer que mesmo que ele tenha uma quantidade maior de gordura, que o fígado naquele momento esteja sendo agredido. Ela está acumulada. Certo. Você entendeu? Então, às vezes a pessoa vem apavorada, porque eu tenho grau 3, isso vai virar cirrose. Não é bem assim não. Tá.
certo? Então isso tem que ser estudado, avaliado as comorbidades, caso a caso, estudar a parte laboratorial, aí sim nós vamos definir qual é o paciente de risco. Tá, certo? Tudo bem. Doutor Mário, nós vamos ter que ir para o intervalo aqui rápido, aí quando nós voltarmos nós já vamos no caso da esteatose alcoólica, né? Quero convidar você a assistir o programa Saúde em Seu Lar, todo sábado, 1h15 da tarde, pela TV Alterosa, simultaneamente pelo YouTube, simultaneamente pelo Facebook. O que nós queremos é fazer diferença na sua vida, para que você fique informado e se cuide, fique cada vez melhor. Volte em um minuto com o Dr. Mário, falando sobre esse assunto importante. Volto já já. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Mário Magalhães, que é hepatologista, né? Aquele que entende mesmo do fígado, é professor da Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, de Alfenas, uma sumidade. E tenho orgulho de dizer que foi meu professor, não é isso, doutor Mário? Orgulho de vê-lo de novo aqui, estou muito feliz realmente. Doutor Mário, antes de nós falarmos da esteatose alcoólica, existe uma relação, né, entre a esteatose hepática não alcoólica e as doenças cardiovasculares? Sem dúvida. Hoje nós não podemos dissociar uma coisa da outra. E o que tem chamado muita atenção é que os pacientes, por exemplo, eles têm morrido antes das doenças cardiovasculares do que propriamente das consequências da esteatose. Eles morrem primeiro pelas cardiovasculares? Pelas cardiovasculares, de um modo geral. Sim. E também eu queria destacar a questão do diabetes. O diabetes mellitus, ele é considerado como um fator importantíssimo para a evolução para a esteatohepatite. Então, recomendo para todas as pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes definido, para que elas tratem com muito carinho, né, para que isso depois não venha se transformar num problema extremamente sério na questão do fígado. Aliás, o diabetes é um problema seríssimo, né? Pois atinge todos os nossos órgãos, vasos e tudo mais. É bem sabido que o fígado diabético, ele tem 2 vezes mais chance de evoluir para cirrotização, se não cuidar, do que o fígado não diabético. Quando nós falamos das doenças cardiovasculares, doutor Mário, é exatamente o quê? É um infarto? São as doenças isquêmicas do coração. As isquemias. Principalmente o infarto. O infarto. Quer dizer, só para a gente entender bem, uma pessoa que tem um infarto, ela tem normalmente uma esteatose, é isso? Essa relação? Ou o infarto é que poderia estar levando na realidade, são 2 doenças separadas, mas interagindo. Que se interagem. Que se interagem. Então, o paciente ele pode ter um fígado esteatótico, né? Uhum. Os fatores que estão levando à esteatose, eles estariam também interferindo nos fatores que estariam prejudicando o coração. Tá, tudo bem. Bem, vamos agora para a esteatose alcoólica, né? Como é que é essa história, né? É aquele que é o alcoólatra mesmo? Ou as pessoas... Qual que é o limite aí, vamos dizer assim, de cuidados em relação ao alcoolismo? Então nós vamos classificar os bebedores. Os bebedores, tá? Os bebedores. Grau 1, 2, 3. Então nós temos 3 tipos de pessoas em relação ao consumo de bebida. Certo. Tem aquele que bebe eventualmente em finais de semana, pouca quantidade. O álcool, na vida dele, o álcool é apenas um evento social, mais nada. Certo. Tem os bebedores pesados, né, que os americanos chamam de heavy drinkers. Uhum. Então eles bebem muito, bebem, mas eles conseguem parar de beber quando querem. Mas bebem exageradamente. E tem os álcool dependentes, esses são os que preocupam muito. Porque o álcool, eles não conseguem deixar a bebida. Uhum. Esses necessitam, então, de tratamento médico específico. E é realmente um grande problema. Tá. Bom, esses é que desenvolvem a esteatose? Todos. Depende muito da predisposição de cada um. Então, o heavy drinker e o álcool dependente são os que têm os maiores problemas. Certo. Mas aí tem uns limites, né? Então, esses limites que são importantes. A Sociedade Americana que estuda a questão do álcool, ela define que o homem deve tomar no máximo 21 drinks por semana. 21 drinks. Eu vou definir o que é isso.
E a mulher, 14 drinks por semana. Já está havendo aí uma grande discriminação com as mulheres, né? Mas tudo bem, doutor Mário. Mas as mulheres têm uma explicação. As mulheres toleram menos o álcool. Elas metabolizam pior o álcool. O álcool. Então a alcoolemia na mulher ela é muito mais rápida. Ah, entendi. E com isso também elas se tornam mais predispostas às doenças hepáticas. Entendi. Aí, atenção, mulheres, né? Então veja bem, um drink são 14 gramas de etanol. Que é álcool puro. Então, 21 drinks vezes 14 são 256 aproximadamente gramas de etanol por semana que o homem poderia tomar. A mulher seria menos, 196. Certo. Como é que nós sabemos isso? Existe uma continha muito fácil que todo mundo pode aprender a fazer. É 0,8, que é a densidade do álcool. O volume da bebida consumida, por exemplo, 600 ml de cerveja. E a graduação alcoólica da bebida. Então multiplica tudo isso e divide por 100. Aí você vai saber exatamente quanto de álcool tem naquela bebida que você está consumindo. Olha, que interessante. Bom, então fazendo... Vamos colocar no GC para as pessoas acompanharem melhor. Então você faz essa conta, aí você vai ter uma surpresa. Por exemplo, uma garrafa de cerveja de 600 ml são 24 gramas de etanol. Complicado, hein? Complicado. Uma dose de uísque são 17 gramas. E uma cachaça, como diz aí, a mesma linha do uísque, são 42 graus. Tá. E o vinho? O vinho são 13 graus. Então aí é a mesma coisa. Uma garrafa de vinho são 78 gramas de etanol. Complicado. Então me desanimou um pouco aqui. Então é uma realidade que a gente tem assistido em relação ao consumo de álcool por parte da população, de pacientes que nós atendemos, para os quais a gente tenta mostrar como harmonizar o álcool na vida dele, né? E não fazer do álcool um instrumento de agressão. Tá. Agora, isso também tem a ver, né, doutor Mário, com a questão da tendência genética da pessoa, né? Pode ser que alguém faça uma ingestão maior de álcool, não tenha nada, e um que até não faça tanto tem. Sem dúvida, não é isso? Tem esse aspecto aí. E tem, mas eu acho que o que impacta muito nessa questão do álcool é a questão emocional. Então a pessoa ela recorre ao álcool como uma fuga. Uma fuga, exatamente. Para liberação de serotonina, endorfina. Serotonina ou então depressão. Ele não toma medicamentos antidepressivos, mas se afoga no álcool. Se afoga no álcool. Bem, e aí a tendência aí da esteatohepatite está bem explicado aí na questão Não é que não deva beber, ter sua vida social, mas tem que ter realmente controle. Então, os limites são esses, né? Então a pessoa sabendo, por exemplo, eu só bebo no final de semana. Mas se você beber mais de 21 drinks no final de semana, você está ultrapassando a dose de risco. A dose de risco. Tá. O tratamento da esteatose, né? No caso do álcool, é claro que a prevenção é não passar desse limite, é ter controle e tudo. Mas existe algum tratamento para a esteatose, medicamentoso, que eu estou dizendo? Não existe, até o momento, nenhum medicamento milagroso. Certo? Isso está sendo estudado, existem protocolos de pesquisa em desenvolvimento, mas nesse momento eu posso afirmar que não existe nenhum remédio milagroso. As simvastatinas aí. Para tratar a dislipidemia. Mas não a esteatose. Não a esteatose. Exercício físico, o senhor acha? Fundamental. Então, os dois aspectos. Agora, recentemente, tivemos oportunidade de estar em um congresso de hepatologia e tanto os pesquisadores brasileiros como estrangeiros foram categóricos. Perda de peso e atividade física. Quanto perder de peso? Para que a gordura comece a sair do fígado, 10% do peso, em 6 meses. 10%? Em 6 meses, não pode ser depressa também não. Tem que ser, por quê? Porque o nosso organismo, quando você tem uma perda de peso rápida, ele entende que você está num local onde não existe alimento. Aí quando você... Começa a ter um catabolismo, vamos dizer assim? Catabolismo, é como se estivesse hibernando em algum lugar.
Aí quando você volta para a fartura de alimento, então o hipotálamo fala, ele estava num local sem alimento, então vamos recuperar o dobro, para que ele não fique mais naquela situação. Ah, tá. Aí o efeito sanfona. Esse é o efeito sanfona. Pior, né? Piora. Então, por isso essas fórmulas mágicas para emagrecer não é Não nada dão bom. certo. Rapidinho, doutor, que nós estamos no final aqui. Ômega 3. Tem estudos demonstrando? Ele entra no grupo da dieta mediterrânea. Uhum. Então a dieta mediterrânea tem sido muito falada, ela tem sido indicada. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, Poliinsaturado, né? E ele é indicado, sim, como também o azeite, os grãos, né? Castanha do Pará, nozes. Aí já tá bom. Tudo isso aí pode ser consumido. Ajudar. Vitamina E, que eu tive importante. Também. Importante. A vitamina E, só que ela tem alguns critérios que têm que ser obedecidos na sua indicação. Não é um produto que possa ser comprado na farmácia e tomar. Com indicação médica, né, doutor? Só com indicação, porque ela tem contraindicações importantes. Rapidinho, porque estão no finalzinho. Biópsia hepática, está indicada quando? A biópsia hepática está indicada naqueles casos onde não se estabeleceu exatamente qual é o motivo das enzimas estarem alteradas. Uhum. Então, por exemplo, você está seguindo direitinho a dieta, está seguindo a fazendo atividade física e a enzima não melhora. Então, deve ter ou pode ter alguma outra coisa que justificaria a realização da biópsia hepática. Mas antes disso, eu chamaria a atenção para um procedimento novo, excelente, que chama elastografia hepática. Elastografia. Exato. É uma forma não invasiva, né, que não fura o paciente, de você conseguir saber quanto de tecido fibroso tem no fígado. Tá. Mas nos casos mais avançados? Não faz. Nós queremos fazer na fase inicial. Na fase inicial. Porque aí nós temos como intervir rigorosamente na evolução da doença. Tá. Então tem a elastografia transitória, que é mais simples de fazer, mas também tem a elastografia por ressonância magnética. Uhum. Você tem um estudo completo do fígado, de quanto de fibrose ele tem. Tá bem. Doutor Mário, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Saúde em Seu Lar, né? Prazer revê-lo, de verdade. E vamos aí nos cuidar, né? Vamos sem dúvida. Ingerir menos bebida, fazer atividade física, dieta, enfim, né? Vamos em frente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. É uma oportunidade toda nossa, né? A você, quero agradecer muito a audiência com Saúde em Seu Lar, convidar para, no próximo sábado, estarmos aqui novamente, levando informações que fazem muita diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.